Olá! Hoje a gente vai fazer uma exploração do capítulo 20 de Ezequiel. Vamos lá. Começa com uma cena, né? Alguns anciãos de Israel procuram Ezequiel para consultar o Senhor. Isso. Uma prática comum, buscar orientação divina através do profeta. Só que logo de cara tem uma reviravolta. O Senhor, pela boca de Ezequiel, fala que não vai se deixar consultar por eles. É um baque, né? Imagina a situação. Totalmente. E aí a gente se pergunta, por quê? A razão que o texto dá mergulha fundo na história, na relação de Deus com Israel. Exato. O capítulo faz assim uma retrospectiva bem detalhada. Começa lá atrás, na escolha de Israel, ainda no Egito. Certo. Deus promete uma terra maravilhosa, né? Aquela descrição clássica que mana leite e mel, mas ele pede algo em troca. Que era para abandonar os ídolos egípcios, né? Deixar para trás os deuses falsos. Precisamente. Um comando claro. Só que eles não fizeram isso. A rebelião começou ali mesmo no Egito. Não largaram os ídolos. Pois é, e a coisa foi séria, a ponto de Deus pensar em derramar a sua ira ali mesmo no Egito. Nossa. Mas ele não fez isso. E o motivo que o texto dá é fascinante. Muito. O texto diz explicitamente, por amor do meu nome, para que o nome dele não fosse profanado, desrespeitado, digamos assim, diante das nações que estavam vendo tudo aquilo. Entendi. Quer dizer, a reputação de Deus estava em jogo. Sim. E essa motivação, agir por amor do seu nome, aparece várias vezes nesse capítulo. É um tema central aqui. Ok. Então, apesar dessa falha inicial, Deus tira eles do Egito, leva para o deserto, lá que ele dá leis, decretos. Incluindo os sábados, que são dados como um sinal sagrado, um símbolo da aliança entre Deus e o povo. Mas a rebelião continua, mesmo no deserto. O coração deles não estava alinhado com Deus. De novo, a ira divina se acende. Deus considera destruir aquela geração ali no deserto. E, de novo, ele se contém. Pelo mesmo motivo. É o que o texto indica. Mais uma vez, ele age por amor do seu nome. Só que tem uma consequência, né? Ele jura que aquela geração específica não entraria na Terra Prometida. Porque o coração deles ainda estava preso aos ídolos do Egito. Exatamente, fica essa tensão, sabe, entre o julgamento que eles mereciam e essa contenção divina ligada à honra do seu próprio nome. É aí, aqui a coisa fica, para mim, ainda mais interessante. Deus se volta para a geração seguinte, para os filhos deles, ainda no deserto. Sim, ele dá uma nova chance, digamos assim. Ele repete os mandamentos, tipo, não sigam os erros dos seus pais. Isso, basicamente. Olhem para mim, sigam as minhas leis, guardem os meus sábados, não se contaminem com os ídolos que seus pais adoravam. Eu sou o Senhor. Mas, não, a história se repete de novo. Infelizmente, sim. Os filhos também se rebelam, cometendo os mesmos erros dos pais. Que teimosia! Pois é, e Deus de novo contém a sua ira completa por amor ao seu nome. Mas ele jura outra coisa, que por causa dessa desobediência, ele os espalharia entre as nações. Essa coisa do coração deles cobiçando os ídolos dos pais é forte, né? Muito forte. E aí vem uma parte bem difícil do texto. Aquela que fala que Deus deu estatutos que não eram bons e leis pelas quais não poderiam viver. Isso soa estranho. É um ponto que gera muita discussão. Ezequiel 20, versículos 25 e 26. A interpretação mais comum não é que Deus tenha dado leis más intrinsecamente, mas que, como eles rejeitaram as leis boas de Deus, Ele permitiu que sofressem as consequências das próprias escolhas terríveis deles. exato. Ele meio que os entregou aos estatutos e práticas dos povos pagãos que eles tanto queriam seguir, incluindo o horror do sacrifício de crianças aos ídolos. Que coisa pesada! Pesadíssima. E o texto diz que isso aconteceu para que eles soubessem que Ele é o Senhor. Talvez no sentido de mostrar o abismo aonde a rebelião leva, em contraste com a vida que as leis de Deus ofereciam. E entendi. E tudo isso, essa longa história de rebeldia, conecta com aqueles anciãos lá do começo do capítulo. Diretamente.
A acusação contra eles é: vocês estão fazendo a mesma coisa agora, repetindo as práticas idólatras dos seus antepassados, cultuando em lugares altos, oferecendo sacrifícios abomináveis, talvez até mesmo o sacrifício de filhos, que era uma prática de alguns cultos pagãos na época. Então é por isso que Deus se recusa a ser consultado por eles? Sim, é como se ele dissesse: vocês vêm me consultar, mas continuam agarrados aos mesmos pecados que causaram tanto sofrimento no passado. Vocês acham que eu vou simplesmente ignorar isso? A resposta é um sonoro não. Faz todo sentido. Deus rejeita essa ideia deles de quererem ser como as nações, né? Servindo madeira e pedra. Rejeita firmemente e afirma que ele vai reinar sobre eles, com mão forte, com ira derramada, sim, mas ele vai reinar? Mas tem esperança no meio disso tudo. Ou é só julgamento? Tem esperança. Mesmo anunciando o juízo, Deus promete reunir o povo que foi disperso. É impressionante. Como vai ser isso? Ele fala de um novo julgamento, parecido com o do deserto, mas agora para purificar. Ele vai fazer Israel passar debaixo da vara. Debaixo da vara. O que isso quer dizer? É uma imagem de pastor contando e examinando suas ovelhas. Deus vai separar os rebeldes dos fiéis, trazendo os que lhe pertencem de volta para a aliança. Vai expurgar quem não é dele. Entendi. Uma purificação para poder restaurar. E qual o objetivo final disso? O objetivo é que finalmente eles sirvam a Deus na sua terra, no seu Monte Santo. Que eles olhem para o passado rebelde e sintam repulsa, vergonha daquilo. E reconheçam quem Deus é, né? Exatamente. Que reconheçam o Senhor e percebam que Ele agiu não conforme os pecados deles mereciam, mas por algo maior, por amor ao seu próprio nome. A restauração final vindica o caráter de Deus. O capítulo encerra com aquela profecia do fogo no sul, né? Uma imagem de juízo que parece implacável. Sim, o incêndio florestal que consome tudo. Uma metáfora forte do julgamento que viria sobre Judá. Pois é, mostra a dificuldade de comunicar a palavra de Deus para um povo de coração endurecido. Bom, essa análise toda do capítulo 20 nos deixa com o que para pensar? Olha, fica muito claro esse ciclo, né? A promessa de Deus, a rebelião humana, o julgamento que parece certo, a contenção divina muitas vezes ligada à reputação do próprio Deus, e no fim, uma promessa de restauração e reconhecimento. É um padrão forte. Muito. E levanta uma questão importante. Pensando nessa dinâmica toda e principalmente nessa ênfase no agir de Deus por amor do seu nome, o que isso nos ensina sobre essa relação entre um Deus soberano e a nossa falha humana tão persistente? E como que a esperança de restauração continua viva mesmo depois de tantas gerações de infidelidade. Exato. Parece que a esperança não está na nossa capacidade de acertar, mas no propósito de Deus de honrar o seu próprio nome através da redenção final do seu povo. É algo para a gente refletir, com certeza.